E aí galera, aqui é o Renato da Hagtronics e nesse vídeo vou ensinar vocês a utilizar uma porta digital do PIC como entrada. Então praticamente nós vamos conectar um botão na porta digital do PIC e através desse botão, quando pressionado, vamos fazer alguma ação. Esse é o funcionamento básico de todos os botões que tem em qualquer projeto, qualquer sistema embarcado. Ele funciona através de uma porta digital. Então, com essa aula vocês vão aprender a utilizar um botão para acionar qualquer carga elétrica ou tomar qualquer ação em relação ao pressionamento desse botão. Então vamos ao código e à teoria desta aula. Vou iniciar essa aula mostrando aqui o diagrama esquemático que a gente montou na aula anterior da saída digital com o LED conectado aqui na porta RB5 do PIC. Aqui a gente tem nosso resistor conectado no Master Clear, nos 5 volts. E aqui a gente tem a parte do cristal oscilador. Já incluí ela aqui para a gente ver. O cristal e os dois capacitores. Então agora eu vou mostrar como se conecta um botão, um push button no microcontrolador PIC. O push button que a gente vai utilizar é este aqui da foto. Esse é um push button de protoboard. Ele tem 4 pinos. Então, aqui voltando no esquemático, eu tenho esse componente que é o push button. Eu já fiz ele aqui no Proteus. Então ele está aqui, ó. Deixa eu só mudar o nome dele para a gente enxergar aqui os pinos. Então temos o pino 1, 2, 3 e 4. Se você olhar esse push button debaixo dele, você vai ver uma linha, que passa uma linha no meio dele, igual essa aqui, ó. Então essa linha, ela divide ele no meio. Então você tem o pino 1 e 4 de um lado, 2 e 3 do outro. Então o lado esquerdo dele, o pino 1 e 4, não é conectado ao lado direito, pino 2 e 3. Então eles são separados aqui. Então no momento que você pressiona o botão, aí esses pinos, o lado esquerdo e o lado direito, vão ser o mesmo ponto. Eles vão se conectar. Então é assim que funciona. E o lado esquerdo todo, que é os pinos 1 e 4, eles são o mesmo ponto. E o lado direito, 2 e 3, também são o mesmo ponto. Então a gente pode utilizar, se a gente quiser conectar o lado esquerdo, a gente pode utilizar o pino ou 1 ou o pino 4, tanto faz. E o direito a mesma coisa. Então, vou conectar ele aqui no pino RB4, que vai ser o nosso pino de entrada. Muitas pessoas, aí, quando vai começar, né, conecta o botão desse jeito aqui, ó. Coloca aqui os 5 volts. Aí no momento que a gente pressiona, vai ter 5 volts entrando na nossa porta RB4. Mas não é bem assim que funciona. Porque quando o botão não está pressionado, esse ponto aqui, que é esse fio, ele vai estar flutuando. Você não vai ter nem 0 volts, que é o terra, e nem 5 volts nele. Então, esse pino vai ficar flutuando e vai ficar mudando entre o valor 0 e 5. Vai depender ali dos ruídos que está acontecendo ali nesse ponto. Então, para você garantir que quando o botão não estiver pressionado, tenha então uma 0 volts, você precisa utilizar um resistor de pull down ou pull up. Eu costumo utilizar o resistor de pull down, que eu vou explicar o que é também. O resistor de pull down, como o nome dele já diz, ele é conectado ao 0 volts, ao nível lógico baixo. Então, a gente coloca aqui um resistor conectado ao terra no mesmo ponto que vai para dentro do PIC aqui da porta. Então esse é o resistor de pull down. Então o que acontece aqui? No momento que não está pressionado o botão, a gente tem aqui 0 volts conectado na porta RB4, porque o ponto 1 e 4 é o mesmo ponto. Então está vindo aqui, então está conectado aqui no 0 volts. No momento que a gente pressiona o botão, sai uma corrente aqui, passa aqui no resistor e vai para o terra. Essa corrente não entra na porta, porque a corrente ela sempre procura o terra para ir embora. Então ela vai passar aqui no resistor e vai para o terra. Ela não entra na porta.
Então, no que ela passa no resistor, há uma queda aqui de tensão no resistor, sendo esse lado positivo e esse lado negativo. E como a porta nossa está ligada no lado positivo, então vai entrar 5 volts, que é a queda no resistor, ela vai entrar toda aqui dentro do nosso pino. Então, no momento que a gente pressiona o botão, a gente tem 5 volts entrando no pino. No momento que o botão não está pressionado, a gente tem 0 volts entrando no pino. Agora, o resistor de pull-up, ele é conectado ao 5 volts, como o nome já diz, up, né? Nível lógico alto. Então aqui, ó, ele é conectado a 5 volts. E aqui, do outro lado do botão, a gente conecta o terra. Então o que acontece? Quando o botão não está pressionado, está entrando 5 volts para dentro da porta lógica aqui do PIC, da porta digital, quer dizer, RB4. No momento que a gente pressiona o botão, aqui, a gente pressionou, vai sair uma corrente aqui, vai passar pelo resistor e vai morrer aqui no terra. Então, esse lado aqui é o lado positivo, 5 volts, e aqui é o lado negativo. Então aqui a queda de tensão ocorreu aqui no resistor. Então aqui nesse ponto a gente tem 0 volts, porque a queda ficou toda aqui. Então a gente tem aqui o mesmo ponto daqui, então está entrando 0 volts aqui no RB4 no momento que a gente pressiona o botão. Então é isso que acontece. Então quando não está pressionado, entra 5, quando está pressionado, entra 0 volts. O que muda a configuração pull up e pull down é que lá no código você vai ter que fazer o seu loop if. Você vai ter que colocar lá if pino RB4 for igual a 0 aqui, por exemplo, no pull up. Você teria que pôr if RB4 igual a 0. Aí você toma a sua ação que você quer. E no configuração de pull down, você teria que colocar if RB4 igual a 5 volts, né? Nível lógico alto. Então você toma a sua ação. Eu gosto de utilizar a configuração de pull down. Então eu vou voltar aqui para ela, que vai ser o que a gente vai usar lá no nosso código. Então eu vou colocar o terra aqui e os 5 volts aqui. Então essa é a configuração pull down, resistor de pull down. Então agora vamos ao código. Vindo aqui no CCS Compiler, eu vou abrir aqui o código anterior, copiar essa primeira parte aqui toda, que vai ser aquela parte de configurações e tudo. Como eu não vou utilizar nenhum periférico, nem nada, nenhuma configuração diferente, eu posso copiar e utilizar a mesma aqui. Vou acrescentar o while true, fazer o loop. Então tá aqui. Então aqui, ó, incluindo a biblioteca do PIC 628A, os nossos fuse bits, utilizando aqui, ó, cristal oscilador de 4 MHz, que é o XT, fuse XT. Se fosse acima de 4 seria o HS, o high speed. Então put power up timer ativado, sem proteção, sem brownout, master clear ativado, então a gente tem que colocar o resistor no master clear ligado nos 5 volts. E aqui desligando, tá bom. E aqui o nosso delay, o nosso clock de 4 MB. Então, chegando aqui no void main, a gente vai fazer a configuração do set trees, né, que é para avisar o PIC se a gente está utilizando a porta como entrada ou saída. Então, a porta A, como eu falei, as que a gente não utiliza, a gente coloca tudo 1, né, como entrada. Então, vou colocar aqui set trees B, 0B, né, que é binário. Então a porta 7 é entrada, 6 é entrada, 5 é saída, que é o LED, 4 é onde a gente vai ligar o botão, é entrada, 3, 2, 1, 0, tudo é entrada também, que a gente não vai utilizar. Então aqui agora, no loop infinito, é onde o código vai ficar rodando aqui dentro. Então aqui no void main ele passa uma vez só. Quando ele entra aqui no while,
ele fica aqui, rodando. Então a gente vai testar se o nosso botão foi pressionado ou não. Como é que a gente faz isso? A gente vem com o loop if, e aqui no CCS Compiler, a gente testa uma porta digital utilizando a função input. Então, if input, aí você põe o pino que você está utilizando, pin underline B4, que é o que eu liguei, né? Fecha duas aspas, abre as chaves. Então agora aqui já está sendo testado, ó. Então o nosso código vai ficar rodando aqui dentro. No momento que eu pressionar o botão, como eu estou utilizando o resistor de pull down, quando eu pressionar o botão, ele vai ter 5 volts entrando na porta. Então a gente põe input assim, ó. Se fosse resistor de pull up, a gente teria que pôr um ponto aqui, ó. Esse ponto de exclamação quer dizer negativo, né? Quer dizer o inverso disso aqui. Então seria 0 volts assim. Mas então é 5 volts que a gente quer saber se está entrando. Então a gente deixa assim. Se então for pressionado o botão, o que a gente faz? Output high pin B5. O que está acontecendo? Ele liga. Se o botão for pressionado, ele liga o LED, né, que está ligado na porta B5. E agora a gente vem com o else, que é se não tiver pressionado, o que ele faz? Output low pin B5. Então, só com esse código aqui a gente já consegue testar a nossa entrada digital. Voltando aqui para o Proteus, então, a gente vai agora fazer a simulação. Eu vou retirar este botão aqui, porque para simular a gente não pode usar ele. A gente tem que utilizar, deixa eu procurar aqui. A gente tem que utilizar este para simular. Mas é a mesma coisa, só que ele tem apenas 2 pinos, né? E o nosso outro tinha 4. Então vou ligar aqui na porta, vou ligar aqui os 5 volts e vou ligar o nosso resistor de pull down aqui. Esse resistor de pull down ele pode ser qualquer valor. Eu costumo colocar 1K, 330, depende aí do resistor que você mais tem em casa aí, no seu laboratório. Então tá aqui feito o nosso botão. Então agora vou fazer aquele procedimento de vir aqui, né, mudar o clock para 4 MHz, clicar aqui. Na verdade a gente tem que voltar no programa e compilar ele primeiro. Então, compilado, 0 erro, 0 warnings. A gente volta aqui, coloca 4 MHz, procura então o nosso código hex aqui, ó, tem que ser o hex. E pronto, a gente dá OK. Feito isso então, a gente vem e dá o play aqui embaixo no nosso simulação. Então já está rodando. Esses pontinhos azuis aqui que a gente vê são todos onde está ligado terra, né? 0 volts. E os pontos vermelhos são onde está ligado positivo, 5 volts. Então, vocês podem ver, está entrando aqui 5 volts no Master Clear, tá certo. Está entrando negativo aqui, ó, no RB4, tá certo. Está saindo negativo também, 0 volts aqui no RB5, tá certo. Aqui também é o terra, então tá tudo certo. E aqui 5 volts, ó, tá vermelho. Então vamos pressionar o botão agora e ver o que acontece. Então olha lá, ó. Quando a gente pressiona o botão, o nosso LED liga. Quando a gente solta, o nosso LED desliga. Vocês podem ver, ó, no momento que a gente pressiona, olha aqui os pontinhos vermelhos. Ó. Aqui fica vermelho, aqui vermelho, entra vermelho aqui no RB4 e sai vermelho também, 5 volts do RB5. Então ó, eu estou segurando o mouse aqui, por isso o botão está pressionado. Então quando eu solto, ele desliga. Então agora eu vou voltar aqui no meu código e vou fazer uma mudança aqui nele, só para mostrar mais um funcionamento.
Vou colocar um delay ms de 500 milissegundos. Então vou copiar aqui isso. Então 1, 2, 3, 4 e desliga de novo. Aqui a gente pode tirar. Então ele vai piscar 4 vezes e vai voltar a ficar desligado. Então vamos compilar aqui o código. Vamos voltar aqui no Proteus e dar play. Então ó, pressionei, piscou 1, 2, 3, 4 e desligou de novo. Então mais uma vez, ó, 1, 2, 3, 4. Então tá aí mais uma demonstração aí da entrada digital juntamente. Então no próximo vídeo eu vou montar na protoboard o nosso circuito, este circuito aqui, e vou testar isso na prática. Eu não vou mostrar no osciloscópio porque não tem muita necessidade para esse tipo de circuito não. Então se você gostou desse vídeo, curta aí embaixo, deixe seu joinha, compartilhe aí o nosso curso de microcontroladores PIC com seus amigos e até o próximo vídeo.